Rufem os tambores, pois 4 meses se passaram e é hora de eu responder uma das coisas que vocês mais perguntam aqui e também lá no Instagram, @CassioCortes. Afinal, como fica a conta de luz de quem tem um carro elétrico? Ou melhor, o que eu posso responder? Como ficou a nossa conta de luz aqui em casa a partir do momento que a gente passou a contar com o XC40 Recharge BEV, né, que a gente chama Battery Electric Vehicle, ou seja, um carro 100% elétrico. Antes nós tínhamos um XC40 R-Design PHEV, P-H-E-V, Plug-in Hybrid Electric Vehicle, ou seja, um carro que tem também um motor a combustão. E já vou dar um spoiler aqui, a nossa expectativa inicial, que faria todo sentido, é de que a conta de luz aumentaria significativamente, e já adianto, não foi o que aconteceu quando o Sven foi embora e o Thor, o nosso XC40 Recharge Thunder Grey, agora muito mais simpático, com o chaveirinho da ADN, chegou aqui na garagem há exatos 4 meses. Vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente aprendeu sobre o carro 100% elétrico nessa convivência aí. Foram um pouquinho menos de 4.000 quilômetros em 4 meses, mas vamos arredondar para 4.000 quilômetros. Primeira coisa, com o Sven, o nosso híbrido plug-in, virou rotina, né? Chegava em casa, vral, plugava o carro no nosso Volvo Wallbox aqui, porque a autonomia do carro era de mais ou menos 40 km, um pouco mais, 42, 47, dependendo do modo. E isso fazia com que ele funcionasse na prática como um carro 100% elétrico no anda e para do trânsito da cidade, e assim que a gente pegasse uma estrada, ele virava um carro a combustão, né? Depois que a gente utilizava esses 40 km, se você ia, por exemplo, sei lá, para o Velocitar aqui, que está a 180 km de São Paulo, você fazia mais ou menos os primeiros 40 km com o carro elétrico, no modo, usando principalmente a energia da bateria, e depois você passava a utilizar o motor a combustão. Ou seja, essa rotina de recarga era diária, praticamente diária, assim, 90% dos dias que a gente chegava aqui, valia a pena plugar. Então, o que estava acontecendo? A gente estava carregando o carro diariamente. Com o carro 100% elétrico, a coisa muda de figura, e é uma coisa que talvez não seja tão instintiva no momento inicial. Com a autonomia do nosso Thor aqui, no seu Thunder Grey belíssimo, sendo de 418 km no ciclo europeu, você está usando o carro no dia a dia dentro da cidade, andou 20 km hoje, andou 30 km amanhã, às vezes fez uns corres a mais, andou 40, andou 50, que seria mais do que a autonomia do híbrido. Bom, com o 100% elétrico, você caiu ali de 400 para 350, de 350 para 330, de 330 para 320, ao longo de vários dias. Então você não carrega o carro diariamente. E é isso que explica por que este cara aqui que nós vamos mostrar em detalhes não foi afetado. No fim a coisa ficou mais ou menos elas por elas na comparação. Na média a gente recarrega o Thor aqui a cada 7, 8 dias, vamos arredondar para uma vez por semana. Outra coisa que o pessoal pergunta bastante, quanto tempo leva para carregar isso, é outra coisa que na prática muda em relação o que normalmente é anunciado, né? Com um carregador tipo 2 doméstico, como o nosso Wallbox, um carro como o XC40 normalmente se fala, leva 8 horas para carregar. Só que isso se você estiver indo do 0 a 100, você nunca está indo do 0 a 100 no mundo real, né? Você não chega, se você estivesse com 0 chegando em casa, a chance de você não chegar em casa era grande. Então normalmente quando baixa de 50% a gente carrega e leva o carro de novo ali para 90, 95, 100, inclusive você pode limitar, né? Esse percentual final demora um pouco mais e a longo prazo reduz a eficiência. Então não é recomendado você regularmente carregar até 100%. O carro você pode colocar ali no painel para ele carregar até 90%. A gente no dia a dia deixa até 90%. Então você chega em casa com 30%, 40%. Quando cai de 40% é quando a gente costuma recarregar, a não ser que tenha uma viagem planejada. Aí você recarrega do 40% para 90% em questão aí de 5 a 6 horas no nosso carregador doméstico. O nosso XC40 híbrido, que a gente recarregava diariamente até a boca, vamos chamar assim, levava 3 horas. Ou seja, o tempo de utilização da recarga não é tão maior assim do que você presumiria, né? Um tem autonomia de 400, outro tem autonomia de 40, vai levar 10 vezes mais. Não, porque num você estava fazendo a carga frequentemente, no híbrido, frequentemente você fazia a carga, a gente fazia aqui em casa de 0 a 100, e no 100% elétrico, a rotina normalmente a gente está fazendo a carga de 40, de 50 até 90. Então vamos aos números, candidato. Conta mais recente aqui do nosso Chateau, conta relativa a setembro. Sim, a Enel faz algumas coisas um pouco estranhas. Ela
fecha a conta no meio do mês e isso é relativo ao mês que ainda está corrente, né? Então quando eu estou gravando aqui, não terminamos setembro ainda, mas é uma conta que vai do meio de agosto ao meio de setembro e ela é chamada de conta de setembro. Em setembro, então, para facilitar a compreensão, nós consumimos 390 kWh. Percebam também que às vezes o mês tem 32, 33 dias, várias coisas que a gente vai aprendendo nessa rotina de morar em casa aqui em São Paulo. Você tem um funcionário da Enel que vem aqui mensalmente medir o seu relógio. E aí se ele chega e não tem ninguém em casa, bom, ele volta no dia seguinte, ele volta 3, 4 dias depois, e às vezes os meses têm 32, 33 dias por causa disso. Inclusive, se você é um funcionário aí da área, um engenheiro elétrico, alguma coisa assim, esteja à vontade aí para nos ajudar nos comentários se eu cometer aí algum erro. Outra coisa muitíssimo importante que eu deveria ter frisado no início e não frisei, quando a gente pegou o Sven, o XC40 híbrido, de cara eu falei, vamos colocar a placa solar aqui, o pessoal da e-tron Energia Solar nos ajudou com o projeto. Eu já prevendo um aumento na conta de luz, instalei a placa solar. E aí como é que funciona, galera? Num segundo momento, que virá daqui a 5, 10 anos no Brasil aqui provavelmente, muitas casas serão autossuficientes. Você vai ter a placa solar no telhado e vai ter uma bancada de baterias em casa. Muitas delas, a maioria, vinda de reciclagem de baterias automotivas. Sim, você que sempre pergunta, mas o que eu faço com a bateria do carro elétrico quando a usabilidade dela termina, o ciclo de vida dela termina depois de 10 anos de uso automotivo? Ela passa para o uso doméstico, né, em que você tem menos limitação de espaço e de peso, a bateria pode continuar vivendo, mesmo tendo perdido um pouco de eficiência, e aí, com uma bancada de baterias, você está 100% autossuficiente, você gera energia, armazena e usa. A gente ainda não está nesse ponto, na imensa maioria das casas com placas solares no Brasil, a nossa casa não é exceção. Então o que acontece? A nossa placa gera energia e joga para a rede. E a gente sempre que está usando energia, está usando energia da rede. No fim do mês tem um saldo aí, né? E aí isso é legal também da conta da Enel, que ele mostra aqui, ó. Então eu vou mostrar para vocês o histórico dos últimos 12 meses. E aí é muito interessante o timing, né? Porque a gente tem aqui setembro, outubro, novembro, tudo isso tendo um XC40 híbrido na garagem. A partir de junho desse ano, junho, julho, agosto, setembro, a gente passa a ter o XC40 100% elétrico. E a gente vê que a variação é baixa. Tem outros fatores aí que não a troca do carro híbrido pelo carro elétrico para contemporizar, até porque há uma grande oscilação no mês a mês. E é por isso que eu estou fazendo essa fotografia de um ano, porque, por exemplo, quando você tem a placa solar, vocês estão ouvindo aí, talvez, quem tem o ouvido mais aguçado, que está chovendo em São Paulo. Ou seja, a placa solar não está gerando praticamente nada, ou está gerando nada nesse momento. Meses de verão, muito sol, muita intensidade, né? Não é só o fato de ter sol, é a intensidade desse sol, bom, aí você gera mais. Então, é interessante a gente pegar essa fotografia aqui de um ano, porque vocês vão ver que, grosso modo, aí, deem uma olhada na tela, em média, a gente está consumindo, tem mês que chegou a consumir 560, isso é outra coisa também, as nossas rotinas aqui, né, muita viagem, então, mês que você ficou muito em casa, você consome mais, mês que você viajou bastante, você consome menos, mas na média vocês vão ver que a gente, grosso modo, consome 400 kWh mês, aqui em casa, e injeta na rede 200 kWh mês, ou seja, o fato da gente ter a placa solar aqui está em média reduzindo a nossa conta pela metade, a nossa conta de luz pela metade. Lembrando que a gente tem aqui o valor dos tributos, né? R$ 58,95, R$ 60, ou seja, mesmo no mês que você consuma zero, existem impostos base, o valor mínimo é de R$ 60. Então, a gente está em média tendo uma conta de R$ 200, a gente está abatendo metade do nosso consumo com as placas solares aqui, e aí fica um cálculo bastante interessante, né? Um cálculo um pouco difícil de fazer porque realmente existem muitas variáveis, mas se a gente está gastando R$ 200, os impostos mínimos são de aproximadamente R$ 60, é como se a gente tivesse nessa conta, né? Nesse saldo do que a gente injetou na rede versus o que a gente usou, a gente está gastando mesmo R$ 140 por mês. Bom, e aí, quanto disso é o nosso uso normal da casa, quanto isso é o uso de um carro elétrico? E aí é um pouco difícil, porque a gente nunca morou nessa casa sem ser com placa solar, sem ser com um carro ou híbrido ou elétrico. Então a gente só tem o nosso histórico dessa circunstância. Mas, se você é um cara que mora em casa, em São Paulo, enfim, a gente tem uma casa aqui de mais ou menos 300 metros quadrados, então acaba tendo um consumo de ar-condicionado, de
luzes, enfim, um consumo médio aí acho que conta tanto o tamanho da casa quanto a quantidade de pessoas, né, que moram na casa. Mas enfim, vamos tentar aterrizar isso para o custo por quilômetro rodado com o nosso carro, né? Se a gente está nessa conta aí consumindo mais ou menos 140, bom, quanto aí é da casa e quanto aí é do carro? Como eu falei, a gente nunca não teve um carro plugado na tomada e nunca não teve placa solar nessa casa. Vamos fazer uma conta de padeiro para facilitar? Vamos chutar para cima, né? Vamos dizer que a gente está gastando aqui metade do nosso consumo de eletricidade. Eu acho que é bem menos, mas para facilitar, vamos dizer que seja metade. Bom, a gente está gastando em média, com a eletricidade descontada a placa solar, R$70 mês para rodar, em média, um pouco menos de 1.000 quilômetros por mês. Bom, aí eu joguei a placa solar, né? Vamos tirar a placa solar. Então a gente estaria gastando, em média, R$140 para rodar 1.000 quilômetros a cada mês. Faz aí uma conta de padeiro, 140 realezas dividido por 1.000 km, a gente está tendo um custo médio de 14 centavos por quilômetro para rodar com um carro elétrico. Lembrando que isso falando do carro. O nosso custo aqui em casa, eu estou chutando na casa de 7 centavos por quilômetro, dado que a gente tem a placa solar. É um cálculo um pouco convoluto, né? Como eu falei para vocês, tem muitas variáveis, desde a quantidade de dias do mês, pela medição da Enel, às vezes é 28, às vezes é 30, às vezes é 32, tem essa oscilação, teve muito sol, gerou muita energia, faz um resultado, viajou muito, ficou pouco em casa, consome menos energia, faz outro resultado. Então, o que a gente pode bater mais firmemente aí na tecla é justamente nessa fotografia de um ano, em que, como eu mostrei aqui, a gente está consumindo em média 400 kWh e está injetando em média 200 kWh, e nesse saldo final, a nossa conta de energia aqui em casa está na média de R$200, mas, como eu falei, aí a gente tem que partir para umas presunções do quanto desse consumo está sendo do carro. De qualquer forma, mesmo com essa média, esse exercício bem agressivo que eu fiz aqui, de metade do nosso consumo estar vindo do carro, que eu acho que na verdade é menos, ainda assim a gente tem um custo por quilômetro para rodar com 100% elétrico extremamente baixo. Inclusive, tivemos aqui um hashtag aprendizado, né? No projeto original que a gente fez lá com a e-tron, a gente meio que dimensionou pensando numa coisa e dá pra ver que o consumo é maior do que a gente esperava, né? A gente está conseguindo abater metade da nossa conta. Então, vale a pena estar nos meus planos aqui, fazer uma expansão da área aqui de placas solares para a gente melhorar essa conta para o nosso lado. É importante, é interessante, para vocês terem uma ideia, só dobrar a quantidade de placas aqui, somente as placas custaria R$3.500. Pô, mas você te daria uma economia aí de R$100 por mês, mais ou menos, talvez até um pouco menos. Pô, você vai levar 3, 4 anos para se pagar esse investimento. Não é esse o raciocínio, né, galera? Tem o raciocínio, sim, de você abater a sua conta, tem a questão da autossuficiência, mas não esqueçam que, cada vez mais, a placa solar ela vai ser na casa. A capacidade de você gerar energia solar numa casa, principalmente à medida que a conta de luz tenda a crescer, vai ser cada vez mais um item desejado no seu imóvel, né? Então, assim como todo mundo quer um carro que tenha, sei lá, ar-condicionado, travas e vidros elétricos, lembra do trio elétrico, quando nos anos 90 isso era luxo? A casa com placa solar agrega valor à casa. Então eu acredito que, considerando o valor que a placa solar tem, toda a instalação, o projeto e tudo mais, versus o valor médio de um imóvel, eu acredito que você recupera esse custo de cara. Eu acho que a valorização que a placa solar gera, percentualmente, que é muito pequena, mas o custo dela é pequeno versus o valor do imóvel, eu acho que você começa na estaca zero já com essa conta no 0 a 0. Bom, aí depois você vai ter anos e anos e anos de energia elétrica, de conta de energia sendo menor, aí virando, vamos chamar assim, rentabilidade, virando lucro. Mas o ponto que eu tô drivando aqui é exatamente esse, né? É um benefício que você está fazendo ao imóvel e que valoriza o imóvel. By the way, ele também te economiza luz elétrica. Beleza, galera? Gostaram aí de sentir um pouquinho do que é essa realidade? Acham que vale a pena? Onde está essa conta na ponta do lápis? Eu nem abri a pasta aqui das questões ambientais, que para mim são as questões principais quando a gente fala de carro elétrico. Já imaginou uma São Paulo com 20 milhões de habitantes, 6 milhões de carros que circulam todos os dias? Já imaginou a maioria deles elétrico? Já imaginou o que isso faz com a qualidade do ar?
numa metrópole como São Paulo? Já imaginou o que isso faz com a expectativa de vida das pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, as pessoas com problemas respiratórios numa cidade como São Paulo? Já imaginou o que isso faz com a poluição sonora numa cidade barulhenta como São Paulo? Sim, o carro elétrico como carro de uso diário dentro do ambiente urbano, ele é muito imbatível, muito superior à experiência tanto coletiva para todo mundo, quanto à experiência individual em relação ao carro a combustão, né? Você tem um carro que não esquenta, que não vibra, que não faz barulho, é um carro muito mais sereno, com um feeling muito mais premium, meu. Enfim, já debatemos um pouco aí as vantagens do carro elétrico, não significa que não seja legal também ter, quem sabe, um V8 aqui na garagem para você usar aos finais de semana, mas como daily o carro elétrico é imbatível. Se você quiser saber um pouco mais sobre a nossa rotina com XC40, eu vou colocar outros vídeos aqui na descrição. Deixa aí as suas dúvidas nos comentários para a gente seguir nesse debate. Se inscreva no canal, que isso sempre ajuda a gente demais. E como sempre, valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.